Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve pessoal ligado aqui no canal do Barbudo Tricolor, eu sou o Oscar, vocês já me conhecem. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui a respeito de Rogério Ceni, São Paulo e 2022. Vamos falar especificamente dos jogadores do Fortaleza que o Rogério Ceni deve ou pode indicar para o São Paulo contratar para 2022. E por que eu fiz um vídeo especificamente a respeito disso? Porque eu acompanhei a trajetória do Rogério Ceni, tanto no Fortaleza, como no Cruzeiro, como no Flamengo, desde o início. Então eu sei o estilo de jogo do Rogério Ceni e os jogadores que ele pretende para esse elenco do São Paulo, que podem pintar por aí do elenco atual do Fortaleza. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Barbudo Tricolor, se inscreve aí, já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo, tá? Vídeo novo todos os dias aqui no canal do Barbudão, então se inscreve para dar essa moral. Também lembrar para você que o link do meu site está aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok, também Instagram. Então me segue nas outras redes sociais e vamos pro vídeo. Antes de mais nada, atualizar aqui vocês a respeito da situação de Caleri e Rigoni. Caleri tinha dado entrevista ontem falando que o problema que ele tinha lá sofrido contra o Corinthians, que fez ele sair da partida, não era nada demais e que pela impressão do que ele estava tendo ali, ele já seria poupado no jogo contra o Red Bull Bragantino, mas no jogo contra o Internacional, que é o jogo do seguinte aí de São Paulo, que será no Morumbi, ele já estaria à disposição novamente. Foi realizado aí um exame hoje do Caleri para ver a gravidade da lesão e foi confirmado, realmente ele só tem um edema, ele não tem exatamente uma lesão, vai ser poupado do jogo contra o Red Bull Bragantino, mas deve estar presente aí no jogo contra o Internacional. Já o Emiliano Rigoni, que tinha desfalcado aí o São Paulo, né? Ele volta para esse jogo contra o Internacional, já está treinando com o elenco. Então o que deve acontecer é o seguinte: no jogo contra o Red Bull Bragantino a gente não deve ter o Caleri, mas deve ter o Rigoni. E aí no jogo contra o Internacional a gente deve ter Rigoni e Caleri juntos, possivelmente até no time titular aí do São Paulo. Rigoni que pela primeira vez vai jogar com o Rogério Ceni. Falando aqui a respeito do jogo do Red Bull Bragantino. São Paulo vai pegar o Red Bull Bragantino fora de casa e a torcida visitante, ou seja, a torcida liberada aí para o São Paulo. O ingresso não está caro, eu acredito que está ali em torno do valor dos R$40. Então você que quiser acompanhar o São Paulo aí no jogo contra o Red Bull Bragantino, será importante, vá, que com certeza vai valer muito a pena. Tô pensando ainda se eu vou aí para esse jogo também. E vamos lá, pessoal, vamos lá pro vídeo. Vamos falar de jogadores do Fortaleza, do elenco atual do Fortaleza. Primeiro, que o Rogério deve indicar, depois, que eu não me surpreenderia se o Rogério indicasse, e terceiro e último, jogadores que eu gostaria desse elenco do Fortaleza para jogar no São Paulo. Eu separei aqui uma lista, tá? Essa lista tem tanto lateral, como tem goleiro, como tem meio campo, como tem atacantes do Fortaleza. Como vocês já viram, o time do Fortaleza é muito bem montado. Isso vem desde o Rogério Ceni, foi potencializado com o Vojvoda. Por que foi potencializado? O Fortaleza tem uma excelente gestão. Tudo que eles fazem ali não é sem sentido algum. Tudo tem um objetivo. Quando eles contrataram o Rogério Ceni, eles contrataram com um projeto de o Rogério Ceni indicar o jogador que ele quiser e o elenco ser montado todo para ele. Ele tinha carta branca lá para indicar quem ele quisesse, lógico, sendo realista dentro da realidade do clube. E quando o Rogério Ceni optou por sair do Fortaleza para ir lá para o Cruzeiro, depois para ir lá para o Flamengo, o Fortaleza foi atrás de um técnico estrangeiro de qualidade que tivesse o mesmo estilo. Não à toa, o Fortaleza hoje é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil. Por quê? Acreditou no projeto, seguiu esse projeto, não fez loucuras financeiras. Então os jogadores que eu vou citar aqui, não seria um absurdo e eu não irei criticar esses jogadores se chegarem aqui para jogar no São Paulo. Eu primeiro vou deixar o jogador jogar, ter uma sequência de partidas para sim, depois, se eu ver que não tem nível para o São Paulo realmente, porque quando veste essa camisa aqui é outra coisa, não tem jeito, aí eu corneto, aí eu reclamo, aí eu questiono. Começando pelos goleiros, rapaziada, Felipe Alves e Max Wallace, tá? O Wallace jogou pelo Fortaleza na Copa do Brasil do ano passado, que o São Paulo eliminou o Fortaleza nos pênaltis. Já o Felipe Alves foi o goleiro que atuou pelo Fortaleza quando o São Paulo foi eliminado pelo Fortaleza nas quartas de final desse ano da Copa do Brasil.
Max Wallace é um bom goleiro, não chega aos pés do Felipe Alves, porém o Felipe Alves, vocês já sabem, eu já falei isso aqui, eu já falei isso em live, eu já falei isso lá no Instagram, já falei isso lá no Twitter. O Felipe Alves é o goleiro que eu sonho em ver no São Paulo. É um goleiro moderno, é um goleiro rápido, é um goleiro frio, é um goleiro decisivo e muito experiente. Vocês viram lá no jogo do São Paulo contra o Fortaleza como ele foi absurdo. E além de tudo isso, é um pegador de pênalti. E no Fortaleza ele se destaca bastante, estando capacitado nesse momento para chegar em um time grande e fazer história. Não é um goleiro tão velho assim, ainda tem muita lenha para queimar e sem dúvida seria um excelente goleiro para a gente ter no nosso elenco, principalmente para disputar posição com o Thiago Volpi. Vocês não lembram? A melhor fase do Thiago Volpi foi quando ele tinha o Jean como seu reserva, que ele realmente tinha competitividade. E aí, com o Felipe Alves, eu tenho certeza que o Felipe Alves tem capacidade de chegar no São Paulo e ser titular e ser muito bem utilizado. E joga muito bem com os pés. Já o Max Wallace, o goleiro aí do Fortaleza, se eu não me engano, hoje ele é o terceiro goleiro, porque estava sendo titular o Boeck e agora está sendo o Felipe Alves. E o Max Wallace seria o terceiro goleiro. Esse eu entendo se contratar. É um goleiro de certa forma jovem para a idade de goleiro e teria um bom tempo aqui para se desenvolver no São Paulo. Não viria para ser titular, com certeza ele viria para ser reserva. Para reserva, até é bom se for um custo baixo, ok? Iago Pikachu deve ser indicado. Tinga, não me impressiona se o Rogério Ceni indicar o Tinga. Na lateral esquerda ali, o Bruno Melo e também o Lucas Crispim. O Lucas Crispim ele joga como meio de campo, mas com frequência vem sendo utilizado ali como lateral, como ala do time do Vojvoda. A respeito do Pikachu, sem brincadeira, rapaziada, agora sem exagero nenhum. Desde o Paysandu, quando o Iago Pikachu se destacou no Paysandu, que eu peço o cara aqui, né? Só que aí, por ter nome de Pokémon, por ter ali uma conotação até que pode ser levada errado, provavelmente tenha sido por isso que o São Paulo nunca nem foi atrás do cara. E tá aí, se destacou no Paysandu, se destacou no Vasco quando jogava lá, e se destacou no Fortaleza, tá se destacando muito no Fortaleza, uma excelente temporada do Iago Pikachu. Ele é excelente ofensivamente, nem preciso falar que ele é melhor do que o Igor Vinícius. Já o Tinga, muita força física, é um ídolo do Fortaleza, tá? É um excelente lateral. Ele vai fazer o feijão com arroz, cara. Talvez não para ser o titular, provavelmente o titular seria o Orejuela. Mas para ser um reserva imediato ali, faz o feijão com arroz, não vai deixar a desejar, não vai ser aquele jogador lixo que não pode entrar na equipe, entendeu? O que me preocupa? O Tinga não tem mídia nenhuma. É um bom lateral, não à toa era titular com o Rogério Ceni e ganhou oportunidades aí com o Vojvoda. Mas a gente sabe, né? O Reinaldo aí, se o Reinaldo tivesse nome de gringo e hablasse, ele com certeza seria muito mais valorizado. Então não me impressiona, por exemplo, se trouxessem um Tinga, a galera cair em cima desse jogador só porque não tem mídia, cara. Só porque não tem mídia. A respeito do Lucas Crispim, cara, não tem muito o que comentar. Destaque da temporada, me preocupa porque essa é a primeira temporada que eu vejo ele se destacar. Eu de fato não acompanho muito esse jogador, não sei de outras temporadas dele, mas nessa está se destacando, está sendo um excelente jogador. Eu acho que vale a aposta dependendo do valor que o São Paulo vai desembolsar. Não é fácil você ir lá no Fortaleza, que não tem necessidade de vender jogador, e tirar o seu principal jogador assim. Mas vamos ver. Se não precisar gastar rios de dinheiro, acho que vale a aposta. Outro nome, rapaziada, que eu entendo completamente se o Rogério pedir pra cá, é o nome do Bruno Melo. O Bruno Melo também era muito utilizado pelo Rogério Ceni. O São Paulo hoje tem o Wellington. Eu não sei se ano que vem já terá o Patrick Lanz ou se vão trabalhar mais ele na base antes de subir. E tem o Reinaldo, que eu não sei como é que ele fica. Eu tenho notado o Reinaldo muito cabisbaixo, assim, muito mais na dele, muito mais concentrado. Talvez ele esteja insatisfeito com alguma coisa, mesmo depois da chegada do Rogério Ceni. E pode ser, não sei, que ele saia, que ele seja negociado. Esse é o limite do São Paulo para negociar o Reinaldo. Se esperar mais 2 anos, ele realmente vai ter que aposentar por aqui. Então eu não descarto a negociação do Reinaldo. O Wellington já provou que tem que amadurecer ali alguns aspectos. Eu acho que o cruzamento do Wellington tem que melhorar. Mas para ser um reserva do Wellington, o Bruno Melo faz perfeitamente a função. Para ser reserva, tá? O titular deve ser o Wellington, ainda mais com a saída do Reinaldo aí, talvez na próxima temporada. Então o Wellington titular, Bruno Melo poderia ser o reserva dessa equipe, outro jogador que viria abaixo o custo. Agora vamos para meio de campo, rapaziada. Um jogador que já me chamou muita atenção quando jogava lá no Atlético Mineiro e hoje está jogando no Fortaleza. O nome dele é Gustavo Blanco.
tá? Ele jogou contra o São Paulo. Eu acho um excelente jogador. Ele teve problema de lesão ali, assim quando começou a se destacar. Ele também faz a de volante, mas pode fazer a de meio campo ali, que cadencia mais o jogo. Não vejo necessidade para trazer ele nesse momento, porém acho completamente compreensível se o Rogério Ceni indicar esse jogador para o São Paulo. Outro jogador que pode pintar no São Paulo, esse eu já acho mais difícil, mas eu vejo mais coerência, é o Ederson. O Ederson tá fazendo uma temporada sensacional pelo Fortaleza. Lembrando, é um jogador que vem emprestado do Corinthians, assim como o Gustavo Blanco é um jogador emprestado do Atlético Mineiro. Vale aí a checagem se o Gustavo Blanco ainda tem contrato com o Atlético Mineiro pós esse empréstimo, e também a questão contratual do Ederson contra o Corinthians. Esse ainda vai ter contrato com o Corinthians após voltar, e por isso eu acho muito difícil você ir lá no rival tirar um jogador que foi destaque. É muito mais provável que o Corinthians vá utilizar o Ederson aí no seu time, no seu elenco durante a temporada de 2022. Porém, se ele viesse para cá e talvez se o São Paulo negociar algum volante, porque trazer o Ederson e não negociar ninguém, ele não vai ter espaço. Só lembrando para vocês, Lisieiro, Nestor, Gabriel Neves, Luan, entre outros volantes aí, possivelmente uma volta do Tietê também. Eu acho que o São Paulo já fica com muito volante. Eu acho que não vai precisar contratar mais um volante. Pessoal, vamos para o ataque. O ataque do Fortaleza aí tem excelentes jogadores. Eles são Osvaldo, tem o Wellington Paulista, tem o David, tem o Robson, tem também o Romarinho. Beleza, rapaziada? E é por isso que o time do Fortaleza tem tanto volume ofensivo. Muito cara rápido, muito cara ali que sabe sair da área e construir jogada. E alguns desses jogadores aí eu acho que seria útil para o elenco do São Paulo. Só lembrando aqui para vocês, Rogério Ceni, no pós-jogo contra o Corinthians, falou que o time do São Paulo ele foi feito para cadenciar o jogo. Ele não foi feito para ter velocidade, para sair em velocidade, para imprimir velocidade contra o adversário. Então é muito provável que o Rogério Ceni vá atrás de jogadores de muita velocidade, que é o caso do Pikachu e é o caso do Romarinho. Galera, o Romarinho joga muito, é muito rápido. Não sei se ainda vive uma fase tão boa no Fortaleza. Talvez ele tenha desanimado um pouco, porque na sua melhor fase não foi negociado. Era um valor muito alto, né? Renovou com um valor de compra ali muito alto. Porém agora, até por gratidão ao Rogério Ceni, que tem o presidente do Fortaleza, o presidente do Fortaleza adora o Rogério Ceni, apesar de tudo que foi feito. Talvez ele facilite uma saída de um jogador como esse em forma de gratidão. E o Romarinho, na minha opinião, é muito bem-vindo no elenco do São Paulo. Muito rápido, driblador, decisivo. E tá no momento dele jogar em um time de maior expressão, né? De realmente ser testado se é um jogador de ponta ou se é apenas um jogador que se destaca ali, né? Em clubes que não tem tanta pressão, tanta cobrança como o São Paulo. Então o Romarinho, para mim, se viesse, tá mais do que aprovado. Outro jogador aí que eu acredito que o Rogério Ceni deva indicar é o David, que pertencia ao Cruzeiro e foi comprado pelo Fortaleza. É um jogador muito interessante, sabe fazer gol, amadureceu bastante no Fortaleza, né? Já era um bom jogador no Cruzeiro, mas ele amadurece no Fortaleza. E agora eu vejo nele um jogador que tem sim nível para o São Paulo para se desenvolver aqui e até no decorrer dos anos entrar, ganhar o seu espaço. Grande problema aí, tem que ver do São Paulo quem que será negociado. Porras, Galeano, Vitor Bueno, tem que ver se esses caras aí vão ser negociados para ter espaço para o David. Agora o Romarinho, para mim, se ele chegar não tem nem ninguém que disputa posição com ele. São Paulo dificilmente tem ponta rápido, cara. Vai ser Marquinhos do lado, Romarinho do outro, vão subir o Vitinho, talvez mais algum nome, e vai ter muita velocidade. E já terminando aqui falando a respeito do Pablo, cara. O Pablo, ele topou abrir mão ali de 2 milhões que ele teria que receber ao entrar nesse jogo aí contra o Corinthians, né? Que foi aquela renovação automática. Ele abriu de forma singela, de uma forma bonita, para não prejudicar o clube. Ele entende que o contrato que foi feito com ele foi nocivo ao clube. Então, baita atitude do Pablo, tá? Eu não gosto do Pablo como jogador, como pessoa. O que eu sei, o que relatam aí pra gente é que ele é uma das pessoas mais gente boa do elenco. Então, eu entendo que toda vez que ele entra no campo, ele entra para dar o seu melhor, por mais que ele não consiga. Talvez até por não ter nível para o São Paulo. Mas é um ser humano que eu respeito bastante e respeito mais ainda essa decisão dele. Meus parabéns, Pablo. Faltou algum nome do elenco do Fortaleza? Comenta aí abaixo que a gente vai analisar aí. E eu já respondo todos vocês aí o que é que eu acho de cada nome que vocês
colocarem aí nos comentários. Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Meu muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.